convidada de hoje é a Aline Estival. Ela é sonhadora e muito realizadora. Ela é empreendedora de projetos de grande impacto social e, sem dúvida nenhuma, é uma pessoa que já está plugada no mundo do amanhã. Bom, Aline, depois de devidamente apresentada, é um prazer imenso estar aqui do seu ladinho, né? E eu acho que vai ser muito boa essa nossa conversa, porque como eu já disse na sua apresentação, eu te considero, para além de ser uma grande sonhadora, também uma pessoa que coloca a mão na massa. E uma pessoa que, pelo menos desde que eu te conheço, você sempre está envolvida com projetos de impacto social. Então, seja super bem-vinda. Eu acho que assim você cai como uma luva nesse projeto. Obrigada, querida. É uma honra estar aqui conversando com você. Você, como uma grande sonhadora realizadora, eu quero fazer um exercício te conferindo aí essa possibilidade de você desenhar um contorno para um mundo do amanhã. Como seria esse mundo para você, Aline? Pergunta forte, né? Poxa, é uma pergunta que eu acho que mexe num lugar assim das nossas convicções mais profundas. Eu concordo com você, é um mundo bem mais humano, no sentido de, né, das pessoas se reconhecendo como parte de um todo, né, de uma unidade muito maior, onde a gente entende que a relação entre o indivíduo e a sociedade é direta, entre eu e o outro, né? Somos os mesmos, mas ao mesmo tempo também de um entendimento e de uma ação muito mais consciente. É um mundo mais consciente, esse no meu entender, né? Onde as pessoas se colocam no mundo de um jeito muito mais protagonista, muito menos apontando o dedo ou terceirizando as coisas, né? E usam de toda a sua racionalidade e da sua imaginação e potencial criativo e de realização para construir um mundo que é positivo não só para si mesmo, mas para todos. E Aline, se a gente for falar a respeito desse ser humano, né? Esse homem com H maiúsculo, habitante desse mundo que você acabou de desenhar para a gente, que é o seu mundo, né, desejado. Essa seria a sua vontade de mundo. Como é que teria que ser esse homem, esse ser humano desse mundo do amanhã? Quais os valores ele precisaria ter? Sei que você já falou protagonismo, você já citou algumas coisas, mas indo mais para esses valores humanos, o que é necessário? Acho que é necessário caráter, no sentido de integridade, né? De uma pessoa que se baliza por aquilo que de fato acredita, que não se balança pelo contexto e pelo momento, mas que está em si, está no seu eixo, e por isso tem caráter, por isso é íntegro, no sentido de estar inteiro. É um homem com visão de longo prazo e que a gente não pode pensar só nessa visão curtinha, porque senão sempre as nossas ações vão ser muito descontextualizadas da realidade. Afeto eu acho que é um grandíssimo valor. Muito se fala de empatia, né? Mas eu acho que o afeto é o pós-empatia, é o que está além, porque é a nossa capacidade, de fato, de se relacionar e de nos deixarmos afetar uns pelos outros. Poxa, poderia falar de tantos valores assim que eu vejo para esse homem, mas talvez esses sejam que mais possam me reger. Assim. Que lindo! Você falando, não tinha como não fazer a ponte, né? Lembrar um pouco do ser humano idealizado pelos alquimistas. Que esse ser humano é uma obra de arte, esse ser humano que tem esse ouro interno muito forte, né? Porque quando eles falavam de transformar o chumbo em ouro, na verdade é que eles estavam usando uma metáfora, mas eles usam o ouro como esse metal que não se corrompe, né? Que é o mais incorruptível dos metais. Então ele é muito ancorado na sua essência. Você pode colocar ele no qualquer meio que você quiser, que ele não se deixa influenciar pelo meio, né? E você usou isso de uma maneira muito linda, usando a palavra integridade, que eu acho que é uma virtude imensa do mundo do amanhã, um homem íntegro, né? Que ele está no seu eixo, ele sabe sua essência, tem o seu propósito definido e meio que não sai dele. Óbvio, ninguém é perfeito, mas ele se ancora através disso, né? Então, assim, super obrigada por você trazer isso, porque eu acho que quando a gente fala de ser humano do amanhã,
Eu espero ter uma humanidade mais dourada mesmo, né? Não nesse sentido do ouro nobreza, ouro soberba, nada disso, mas desse metal realmente que não se deixa corromper, né? E ele é muito bonito. E aí, falando dessas características, Aline, você acha que você já está nesse eixo? O que está faltando lapidar em você? O grande desafio é praticar tudo isso que muitas vezes a gente vai ganhando consciência, mas que precisa ser exercido, né? Senão são só referências e conceitos. Então, eu acho que para mim o grande desafio é isso, no dia a dia, na minha prática do dia a dia, na minha vida prática, trazer essa integridade, esse caráter nas minhas escolhas, essa retidão. Eu acho que essa coisa de estar muito em mim, né? Assim, de me conhecer bastante, de me acolher e ao mesmo tempo também de reconhecer as minhas fraquezas e exercer esse afeto que eu falei. Não tá nada ganho, isso só está ganho no dia a dia com cada situação que acontece, né? Que bom, né? Um professor meu de filosofia dizia que nós ainda não estamos na fila para sermos deuses, né? Que a gente ainda está bem humano, então é bom a gente se recolher a nossa humanidade, né? Mas isso que é muito legal, né? Porque quando eu fui conversando com todos vocês, né, que são grandes sonhadores, realizadores e tal, tem gente que sempre atribui a essas pessoas poderes meio que infalíveis, né? Os sonhadores, eles parecem super-heróis ou super-heroínas que nunca lidam com medos, antagonistas e nem nada. E, na verdade, não é bem assim, não está tudo pronto. Eu acho que somos uma sociedade em construção e em processo. Talvez uns um pouquinho, com um pouquinho mais de nível de consciência, outros menos. Isso, lógico, é uma característica humana. Mas todos nós temos os nossos problemas e também estamos em construção. Então, acho bonito vocês trazerem isso para não ficar com aquela impressão de que, né, porque eles já conseguiram realizar parte dos seus sonhos, ou são pessoas batalhadoras, eles não passam por problema nenhum, né? Porque isso não é verdade, né, Aline? Não mesmo, não mesmo. É uma prática diária e desafiadora. E desafiadora, mas acho que vale tentar sempre, né? Com certeza, com certeza. Principalmente quando você não se deixa ir pelo seu instinto, às vezes é até natural, né? Quando você consegue praticar ali uma volta para si mesmo e rever aquela atitude e muitas vezes até muda o comportamento com base nessa freada, né? Acho que é isso. A consciência traz essa possibilidade da gente mesmo se autoavaliar. Que lindo. Aline, bom, agora que eu acho que a gente já fez um pouquinho desse exercício do sonhar, né, para permitir aí brotar o campo do sonho um pouco também, desse amanhã, acho que vale super a pena a gente comentar um pouquinho com quem está assistindo essa conexão entre a gente, né? Porque a nossa conexão se deu através de um programa muito interessante, que é um programa voltado a lideranças, né, mais conscientes, até a gente pode dizer assim, que é o Germinar, que já é um programa que quem se inscreve está numa busca de autoaperfeiçoamento incrível antes de tentar aperfeiçoar o próximo e o mundo, né? Então você foi de uma turma veterana minha, a gente acabou se conhecendo num evento e quando a gente se conheceu foi aquele match, assim, uma coisa muito impressionante, né? De afinidade e tal. E você até foi uma das pessoas que muito me inspirou a realmente me inscrever e fazer o programa. É um programa todo baseado, né, na filosofia do Rudolf Steiner, mas com muitas aplicações, né? Com parte de toda essa teoria, a gente falou, né? A teoria, se a gente só teoriza e não aplica, não vale tanto assim. Então, são teorias que a gente consegue trazer para a prática. Então, acho que você já está nesse contexto de autodesenvolvimento e de expansão de consciência há bastante tempo. E desde que, pelo menos, eu te conheço, você vem num galgar de projetos de impacto social meio que um atrás do outro, como essa pessoinha aí que, né, junta suas forças para fazer do mundo um lugar melhor e tenta deixar sua marca e vamos lá. Então, eu queria muito que você contasse um pouco para o pessoal quais foram os últimos projetos que você teve envolvida e se você depois quiser já ir centrando um pouco nesse último que você está agora, vai ser muito legal para a gente compartilhar o que você está fazendo, tá? Acho que é bom começar essa fala reforçando a importância do Germinar nesse meu processo de autodesenvolvimento. Foi uma oportunidade incrível de entender as coisas, né, a partir dessa ciência espiritual também, o que me trouxe mais, acho que, centramento para a tomada de decisão aí de fato trabalhar e colocar os meus dons, os meus talentos a serviço das transformações que eu acredito, das minhas convicções, dos meus sonhos. Acho que é isso. E a partir dessa
trajetória ali, eu me vinculei ao Nexus, que é um grupo, né, global de empreendedores sociais e de filântropos do mundo todo. E isso me abriu muito também assim, o referencial para ver quanta gente incrível, mundo afora, cria, né? Cria negócios, cria iniciativas, organizações que estão a serviço dessas transformações positivas que consideram o todo. E eu também me vinculei à Rede Dinheiro e Consciência, que de alguma forma também tinha um lastro ali, um vínculo com o pessoal do Germinar por causa do ecossocial, né? Então tem um quê ali de antroposofia também por trás dessa rede. Muito me motivou estar atuando em grupo, então somar as competências de pessoas diferentes, né? Que de alguma forma olhavam para uma agenda comum e para um futuro desejado, vamos dizer assim, onde o dinheiro circula, tanto o dinheiro de consumo, quanto o dinheiro de doação, quanto o dinheiro de investimento, circula de um jeito muito mais consciente, onde a gente sabe para onde ele está indo e a gente escolhe conscientemente colocar naquilo que a gente acredita. Então, a minha atuação na Rede Dinheiro e Consciência foi na gênese desse projeto, né? E eu continuo absolutamente crédula disso. Acho que os indivíduos conscientes cada vez mais vão colocar essa escolha, né, do uso do dinheiro com muito mais consistência, e, enfim. E a partir dali, isso também me levou para o projeto onde eu estou hoje, que é o Legado para a Juventude, um projeto voltado para a juventude, vamos chamar, da elite econômica do Brasil. De novo, estamos falando de alguma forma de dinheiro e de riqueza e de como fazer isso circular, né, de um jeito diferente. Então, o grande propósito do Legado para a Juventude é conscientizar, ampliar a consciência e ampliar o repertório, né, desse público, que é um público muito específico, no sentido de entender o Brasil e o papel deles em relação ao desenvolvimento do país. Então, como que a riqueza, em todos os seus sentidos, riqueza financeira, intelectual, de conexões, enfim, toda ela, como que ela pode estar a serviço do desenvolvimento da nossa nação. Então, é um grande chamado mesmo para o protagonismo e para o impacto de toda uma geração. Acho que é isso, assim, contando rapidamente um pouco dessa trajetória. Nesses 2 últimos projetos que você participou, Aline, o primeiro você deixou claro que era um projeto em rede, e eu acho isso super interessante, porque nós não temos nunca todos os talentos necessários para levantar nenhum projeto, isso é muito legal para os sonhadores, porque acho que todo sonhador, principalmente sonhador criador, né, ele depende depois de toda uma base de pessoas para ajudar, né, com que a fundar esse projeto, né, e depois a desenvolver o projeto. O segundo projeto que você está fazendo, ele também se dá em rede? Como é que é o formato dele? Não, ele é um formato mais tradicional, eu diria, né? Um modelo de negócio, de fato, mas é impossível para mim, do lugar que eu estou, não atuar em rede, né? Mas é uma atuação diferente, no sentido de que eu vou trazendo os parceiros que tenham as competências e as expertises necessárias para desenvolver cada etapa do que é necessário para esse desafio, para esse objetivo. Pode ser que algumas pessoas que estejam seguindo a gente não saibam direito qual que é esse conceito de rede, Aline. Então, eu vou te pedir para você explicar um pouquinho o que é rede para você e se você acha que esse formato de trabalho em rede já é um formato de trabalho para o nosso futuro, esse amanhã que a gente está co-criando e falando sobre ele aqui. Acho que é um super modelo do futuro, né? Tem até um livro do Frederic Laloux, não sei se você conhece, chama Reinventando as Organizações. Então, me pauto muito por ele, acho que essas organizações TEAL são as organizações do futuro,
Mas, por outro lado, eu acho que a gente também está engatinhando ainda em alguns conceitos, e o que é imprescindível, na minha opinião, é que a gente consiga, nesses trabalhos em rede, garantir que as necessidades individuais das pessoas estejam atendidas, né? Necessidades econômicas, necessidades de autonomia, necessidade de reconhecimento, uma série de coisas. Então, é complexo, né? É bastante complexo você juntar pessoas muito sêniores, tirar um pouco da hierarquia, mas o ganho, quando essas pessoas têm maturidade para trabalhar nesse modelo, é gigantesco, porque você potencializa enormemente as ações. Sim, concordo totalmente. A gente está engatinhando ainda no formato em rede, né, Aline? A gente mesmo, acho que já se encontrou dentro de algumas comunidades em rede, né? Eu acho que sempre tiveram vários questionamentos, até a partir dos seus fundadores, de qual seria o formato mais perfeito e tudo mais. Mas eu acho que a gente está caminhando para um lugar muito interessante, falando sobre tudo isso, né? Eu acho que a rede cada vez mais vai se fortalecer, porque é um projeto onde você pluga e despluga. Você não precisa, às vezes, participar o tempo inteiro, não são todos os parceiros que têm que estar plugados o tempo todo. E uma hora você se desconecta porque tem um outro sonho para você viver, talvez, e aí outra pessoa vem e se pluga no seu lugar. Eu acho que isso também gira um dinamismo muito interessante, né, Aline? Orgânico, né? Orgânico. Eu também acho. E tem uma coisa tão curiosa que eu vou percebendo, né, com o passar dessas entrevistas, que vocês, todos sonhadores, têm uma coisa muito interessante, vocês são também multitalentosos. Todos vocês têm esses múltiplos endereços, digamos, de vontades ou de desejos ou de lugares de atuação. Eu acho que isso é uma característica também desses sonhadores do amanhã, sabe? São meio multipotenciais, assim, e é muito bonito de ver, porque parece que vocês são grandes leques de oportunidade e possibilidades, assim, sabe? É muito bonito. Não cabe muito mais coisa do que a gente imagina. Não? Eu acho que a gente, às vezes, não se dá a oportunidade de se alargar enquanto indivíduo, né? Não só a nossa visão de mundo, como das nossas capacidades e possibilidades. Isso reverbera com você? Muito, muito. Acho que a minha grande busca é isso, como que eu posso explorar e expandir ao máximo o meu potencial. E eu acho que cada um de nós é esse grande tesouro, né? O grande desafio é você tirar todo o pó aí desse elemento dourado que você falou e se reconhecendo como esse grande tesouro, esse ouro. E aí o potencial está a serviço do todo, né? Acho que é por aí. É o grande Sócrates, né? Conheça-te a ti mesmo. Porque se você não olhar para dentro, não souber quem é, não souber se reconhecer suas capacidades, talentos, habilidades, as suas vontades, a sua integridade, ou seja o que for, é mais complicado. Mas acho que quando a gente olha para essa luzinha, esse fogo, esse ouro, pode chamar de qualquer coisa, o tesouro, né? Isso que a gente tem aqui dentro, que a gente ganhou do divino, isso não importa a crença que a pessoa tenha, ou sei lá, a gente herda desse cosmos, não sei. Eu acho que se a gente não tem esse referencial, fica mais complicado. Então, por isso que eu acho que todos os processos de autoconhecimento, eles são excepcionais. Lá para trás, mais de 2000 anos atrás, os gregos já falavam, olha, conheça-te a ti mesmo e conhecerás o mundo, né? Acho que é bem isso mesmo, né, Aline? Agora falando um pouco mais sobre esse seu trabalho, né? Que é um trabalho que ele lida com educação e com liderança. Talvez sejam os dois pilares, não sei se tem um outro, talvez consciência também. Mas aí falando um pouquinho de educação e do nosso Brasil, né? Eu acho que o nosso modelo de educação, ele já está se arrastando há muito tempo. Aliás, o modelo global de educação. Eu queria que se você pudesse pontuar, onde que a gente começou a perder o fio da meada no sentido da educação e como é que essa educação pode ressurgir de uma forma nova? O que vocês estão fazendo nesse seu projeto? Acho que o grande papel da educação é ampliar as possibilidades, né? Assim, da pessoa explorar aquilo esse tesouro que ela tem em si. A grande máxima da educação é simplesmente despertar nessa pessoa, e aí os recursos são múltiplos, né? Despertar nela que ela não tem verdade absoluta, ela só precisa de fato ativar aquilo que ela tem nela e conhecer o mundo a partir daquilo que lhe move, né? Então, falar em formatos, falar em recursos, no nosso caso, a gente usa muito de grandes figuras, né? Que possam trazer inspiração,
que ampliam as referências, porque a gente está falando, no meu caso aqui, de um público que às vezes fica muito no contexto, né, da referência do pai, dos avós, de um contexto interno. Então, a gente faz muito esse papel de apresentar outros parâmetros, outras referências, porque isso já faz a pessoa se ativar, né? Ela enxerga outros caminhos. E as possibilidades das vivências também, né? No nosso caso, a gente inclui aí muito do diálogo e do diálogo com o diverso, né? Você não conversar só com aqueles que pensam como você, mas você conversar, inclusive, com quem não pensa como você, porque aquilo, de alguma forma, te ensina, te faz refletir, ou pode até validar os seus pontos, mas é importante você conhecer os outros, né? Os outros pontos. Então, a gente faz muito isso, de abrir esses diálogos com uma certa diversidade, para garantir que a pessoa consiga entender de fato os seus pontos de vista, mas não porque ela está manipulada ou comprada, né? Porque ela própria foi formando os seus pontos de vista. E eu acho que vivências também, né? Essa coisa de você sair de um modelo de educação onde você fica sentado absorvendo. Eu costumo dizer que, assim, educação não pode ter só o ping, ela precisa do pong, né? Então, é interativo, no sentido de que tem que ter troca e tem que ter situações que colocam aquelas pessoas para estarem ativas e não só reativas em relação a conteúdo. Por isso a importância de vivências, de experiências, enfim, se eu puder contar aqui um caso, esse final de semana eu levei o meu sobrinho de 12 anos para conhecer uma fazenda de orgânicos. Ele não fazia ideia, ele nunca tinha ido numa plantação de nada. Está muito mais habituado a entender a terra a partir da perspectiva da pecuária, por exemplo, né? Da criação de animais e tal. E ele ficou encantado com aquilo. Aquilo foi uma aula, porque ele foi lá, ele pegou na terra, ele colheu a cenoura, ele entendeu a lógica da rotatividade, ele entendeu o solo, porque ele foi lá, ao vivo, vivenciou aquilo, já saiu com outro entendimento, né? Que não é só conceitual, que está na lousa de alguém, é algo vivenciado. Então, acho que quanto mais a educação puder trazer essa perspectiva vivencial, o ganho é enorme. Muito legal, né, Aline? Eu acho que você está falando da experiência, né? Do experienciar, né? Que eu também acho que é pilar da educação e já demorou para ser. Acho que já tem várias escolas implementando isso e estão tendo uma mudança muito grande, né? Da relação do aluno com a matéria, né? É muito curioso porque eu sei o que você está falando. Quando a gente fez o nosso projeto Fazendo a Volta ao Mundo Pesquisando Motivação, né? A gente acabou ficando 2 anos viajando. Isso me trouxe um tal alargamento da minha visão de mundo que sequer eu reconheci a pessoa que eu era quando eu voltei e entrei em casa. Eu tive um choque, assim. Eu não sabia mais quem era aquela pessoa que tinha partido e eu não tinha mais referência muito. Porque eu acho que você experienciar mesmo novas culturas, você experienciar novas religiões, né, que são os credos, pessoas diferentes da sua tribo, você se colocar à prova e tentar se misturar mesmo, entrar em simbiose com aquilo que é novo para você, que você nem tinha referências antes, isso transforma de uma tal maneira que eu acho que isso traz a real transformação. Bom, agora eu vou da educação, como a gente falou desses 2 pilares, né? Retomando um pouquinho, que a gente falou que o seu projeto ele, né, atinge esses 2 pilares, né? A educação e a liderança. Agora indo para a liderança um pouco. O mundo está mudando, nós estamos mudando, nós estamos num momento que eu falo de macro mudanças, né? Nas mais variadas áreas, e a liderança também está passando por transformação. Os líderes não podem ficar para trás, né? Então, quando você fala na formação de lideranças, né, de líderes para o futuro, eu queria também já perguntar para você se você já vê alguns contornos de para onde está indo essa liderança, o que precisa ter nessa liderança do futuro de novo, enquanto valores, enquanto visão. Você já tem uma opinião aí, Aline? A gente está vivendo um grande momento de carência de lideranças, né? Eu acho que isso é um tema. E o tema da liderança leva diretamente para o tema do protagonismo. Porque, na verdade, a liderança é algo orgânico, né? Você não é líder, você está líder. E em cada contexto, você
pode ou não estar liderando. Então, é claro que essas figuras que topam estar em posições que, de fato, são consideradas, né, como lideranças, são figuras que, no meu entendimento, precisam estar preparadas para tal. Né? Isso vale para o contexto político, isso vale para o contexto empresarial, e eu acho que as pessoas precisam se preparar para essas posições, né? Em todos os sentidos. Então, eu acho que é aí que entra a integralidade, porque você precisa sim de repertório, você precisa de conhecimento, mas você precisa também de uma base de inteligência emocional e de se conhecer, né, nas suas emoções que te levam para as suas necessidades. É um conjunto, né, um conjunto de elementos. Então, assim, eu me sinto muito no meu papel justamente por isso, assim, de contribuir para a formação e para a preparação de lideranças, porque as pessoas precisam ter bases, né? No nosso programa, a gente trabalha com temas que são estruturantes, porque tem coisas que são esse eixo básico necessário para a pessoa tomar atitudes. As decisões vão ser múltiplas ao longo da vida, mas ela precisa ter aquele coluna vertebral, fio condutor, né? Exatamente. Essa estrutura que nos ergue e nos mantém em pé, né? Preparo, formação, humildade, sensibilidade, tudo isso são atributos aí que os líderes precisam, né? E coragem, arrojo, tem que ter também, porque é bastante desafiador, né? Você está numa posição em que você tem clareza que você inspira e que as suas atitudes mobilizam, movem muitos outros. E eu acho que a gente tem que, né, quem está na posição de liderança tem que saber que está, reconhecer, assumir e entender que tem os bônus e tem os ônus. Respeitar o outro, né? Respeitar o outro no sentido de cumprir o seu papel de líder. Você que já passou por tantos processos, né, de autoconhecimento, mesmo germinar e tal, eu queria saber se nesses processos você tocou no seu propósito de vida, se você sabe qual ele é. Se você souber e quiser compartilhar, é muito legal. E se sim, você sabe se você se norteia por ele? Sem dúvida. Sem dúvida, eu tateei e estou vivendo. Mas eu não acho que é algo externo, complicado, ou que se baseia em uma frase que você vai chegar e descrever. Para mim, o grande propósito é viver com o máximo, a partir do máximo do meu potencial. Então, voltando para aquele nosso papo do tesouro, o meu propósito é viver acendendo essa minha luz interna e onde quer que eu esteja, ecoar isso que eu tenho de brilho e de luz para ser nesse mundo, independente da atividade específica, né? Não tem a ver com uma temática específica. Para mim, propósito não é isso. Propósito é isso, é estar no máximo do meu potencial e estar inteira, estar íntegra em mim. Bom, então eu vou ler para você agora uma frase do Richard Branson, que é o líder da Virgin, né, que é um líder autêntico, diferente, acho que tem sua maneira muito peculiar de fazer gestão, e eu acho que ela reverbera um pouco com o que você disse, de uma forma mais pragmática, mas vamos ver, queria depois que você comentasse. Ele diz assim, olha, acima de tudo, você deve criar algo do qual se orgulha. Essa sempre foi a minha filosofia nos negócios. Posso honestamente dizer que nunca estarei e entrei num negócio apenas pelo dinheiro. Se esse o único motivo, é melhor deixar para lá. O que você acha disso? Nossa, concordo em gênero, número e grau. Porque eu acho que tem a ver com esse orgulho que ele cita, né? Acho que a gente tem que ter orgulho daquilo que a gente cria e coloca no mundo e que a gente realiza. E esse fluxo do dinheiro, ele acontece inerentemente. Principalmente se a gente superar os nossos medos e ansiedades que às vezes bloqueiam, né? De que esse fluxo aconteça. Qual é o seu maior medo?
ou o seu maior antagonista? Você pode compartilhar? Falar do maior é duro, né? Tá, pode ser um não tão grande, Mas se você não quiser se expor. eu vou falar de um sobre o qual eu estava conversando ontem. O meu perfeccionismo carrega muitos dos meus medos. Eu Então, também! é. E ele, ao mesmo tempo que ele me impulsiona, e muito das minhas conquistas tem a ver com esse perfeccionismo, muito do que me trava também dá a ver com isso, né? Então, acho que carrega aí o medo do erro, o medo do julgamento, o medo da rejeição, o medo do não reconhecimento, enfim, o medo de não participar, né, do mundo, das coisas, das pessoas. Sou uma pessoa que eu quero estar sempre muito presente, atuante, protagonizando. Então, acho que esse conjunto de medos aí me sempre está indo uma baforadinha deles aqui no meu ouvido e eu estou lutando, carregando eles comigo, aceitando, olhando, mas indo. Eu sou muito parecida, me senti reverberando absolutamente com tudo que você diz, Jura? juro. Que E interessante. eu acho que os meus maiores retrocessos, né, em jornadas que eu estava já, tinha até começado projetos e tal, se deram por conta dos mesmos antagonistas ou medos que você tem. Eu tô começando a achar que isso é coisa de sonhador, viu? Essa vontade de a gente Olha! estar participando e de não conseguir falar, eu preciso construir, ajudar a construir esse mundo novo, eu preciso ajudar de certa forma, mas, oh meu Deus, e se eu não conseguir, o que vão pensar, e se eu atrasar, e se eu fizer, né? São muitas questões que às vezes vão fazendo com que a gente dê alguns passos para trás e não se empodere. Então, já indo para essa reta final, eu queria perguntar para você o seguinte: você trabalha com muitas pessoas, você olha muitos jovens líderes, né? Dentre esses líderes, muitos têm um perfil completamente harmônico com aquilo que vocês consideram ou sentem que é a liderança, outros talvez nem tanto. Tem talvez vários sonhadores, outros que sejam mais executores. Mas quando a gente está falando de uma pessoa que é esse líder de natureza, de nascença, esse sonhador, essa pessoa que, porque ele tem meio tudo sonhador, né? Ele é sonhador, ele é realizador, ele tem esse protagonismo. Muito provavelmente você consiga detectar alguns traços nessa personalidade. Quais são os traços visíveis desses sonhadores realizadores ou dessas lideranças do futuro? Acho que todos eles têm uma inquietação, né? Eles não estão confortáveis como estão. Eles olham e conseguem questionar e se inquietar com o contexto, com o mundo, consigo mesmos, né? Tem uma chama interna que move, né, cada uma dessas pessoas, porque senão seriam pessoas que ficariam nos sonhos, mas sem a capacidade de realizar. E eu acho que também existe uma dinâmica de nunca parar, de alcançar aquele sonho ou realizar aquela coisa e já está no próximo, e já está seguindo. Então, não são pessoas que ficam estagnadas, são pessoas que se colocam em movimento. Eu queria compartilhar com você uma coisa curiosa, né? Um fato curioso. Eu já estava com a intenção dessas entrevistas e estava levando elas por um caminho, até que um livro muito interessante, talvez você já tenha lido também, caiu na minha mão, que chama Escola dos Deuses, que é do Hélio Dana, que na verdade é o fundador da European School of Economics, por sinal. Mas ele fez um livro muito interessante, todo pautado no desenvolvimento desse protagonista, desse líder, desse sonhador. Você já teve a oportunidade de ler esse livro? Não li, já estou me interessando aqui. Não, assim, ele tem mudado o rumo da minha vida. Talvez ele tenha sido a melhor mentoria que eu fiz. E ele é um livro, mas é um grande mentor. E eu queria ler uma passagem do Hélio Dana. Inclusive, o Hélio, ele é italiano, mas ele atua em vários lugares. Ele tem essa escola, né, em vários pontos do mundo, em várias cidades, inclusive com vários cursos online, um monte de coisa. Acho que é muito bacana até de referência para vocês. E eu vou abrir aspas em algo que ele diz no livro para ver como é que você reverbera talvez aí como um possível final nosso. Obviamente depois você pode fazer suas considerações, tá? Ele diz assim: a vida
não é uma máquina de transformação, mas uma máquina da verdade. A verdadeira cura pode acontecer somente no interno. Nenhuma política, religião ou sistema filosófico pode transformar a sociedade a partir do externo. Somente uma revolução individual, um renascimento psicológico, uma cura do ser, pessoa por pessoa, célula por célula, pode conduzir-nos ao bem-estar planetário, a uma civilização mais inteligente, mais verdadeira, mais feliz. O que você acha dessa citação? Interessante ouvir isso. Esses dias eu estava conversando com uma pessoa que tem muitos conceitos, assim, e ele me explicando, assim. Ele falou, Aline, tem duas abordagens, né, de transformação e de mudança. Uma abordagem conceitual sistêmica e uma abordagem conceitual comportamental. A sistêmica diz o oposto do que ele está dizendo aí, né? É como se o sistema mudando, as pessoas vão mudando. A provocação dele aí é comportamental, né? O ser em si, integrado e consciente, é que promove essas mudanças e é capaz de criar essas transformações. Eu sou mais alinhada com essa vertente. É claro que muitas coisas o contexto empurra, né? Mas é no indivíduo, é no ser individual que brota, né, essa raiz para as transformações. Última Legal. pergunta, querida. Qual o seu sonho ainda não realizado? Eu tenho o sonho de construir a minha própria família, de ter um companheirão, de ter filhos, de sentir muita paz. Eu falo assim, às vezes eu medito, não é um lugar, é um sentimento interno, assim, de paz. Então, acho que esse é um sonho aí de uma tranquilidade, de uma paz interna, que eu quero buscar, assim, ao longo da vida. É claro que isso não, acho que não é um estado perene, e de espaços físicos, eu tenho um sonho aí de ter um cantinho no alto da montanha, de compartilhar esse espaço aí com a família e com os amigos. Um sonho até material esse. E por que não? Né? Porque, na verdade, na construção dos sonhos materiais, às vezes eles nos puxam para outras construções, em outras áreas. Na profissional, por exemplo, porque a gente precisa do recurso para aquilo, então a gente se move Exatamente. para conseguir. Exatamente. E tá tudo certo. Sonhadores são construtores, anyway, né? E paz, o lar da gente, eu acho que é aquele espaço onde a gente, que ele pode possibilitar nosso maior conforto, nossa maior reconexão, nossa maior reenergização. E pessoas muito ativas, que estão sempre em movimento, muito dedicadas aos outros, elas precisam desse espaço para poder realmente reciclar, né, Aline? Então é fidedigno. Querida, olha, estamos finalizando. Esse papo foi incrível, gostei de verdade muito. Você trouxe muitos insights para mim, muito produtivos. Acho que eu reverbero com praticamente 100% daquilo que você falou. Então, eu te agradeço do fundo do meu coração pela participação. É o campo, né? Que a gente conseguiu criar aqui, ó. Você siga Eu te nessa agradeço pela luta, abertura. Imagina, eu que agradeço nessa sua luta e dizendo que você está aqui, ó, no meu coração, sonhadora. Te desejo tudo de bom e acho que agora te passo a palavra aí para suas considerações finais. Você terminar da maneira que você quer, floresça aí no finalzinho da maneira que você quer. Não, eu termino com muita gratidão e com muita alegria de poder compartilhar um pouco do que eu penso, e se isso puder contribuir aí para que mais gente, né, reflita sobre esses temas. Eu já me sinto aqui bastante contemplada de poder ter tido essa troca tão rica com você, e agradeço muito esse espaço de abertura e essa atmosfera amorosa que você criou aqui. Obrigada. Obrigada a você, Aline. Então, toda a sorte do mundo
Espero que esse seu projeto decole cada vez mais, possa plantar cada vez melhores líderes aí para o nosso mundo do amanhã e que chegue logo esse mundo que a gente está co-criando juntos, né? Que eu acho que todos nós estamos olhando para o mesmo lugar. Agora, muita mão na massa e fazer acontecer, né? É isso aí. Obrigada, Luá. Um beijo grande para você. Um beijo imenso. Beijo em toda a sua família, tá, querida?